jornalista. Meu nome é Bárbara Falcão, sou jornalista, formada pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente estou no mestrado com a Milena, na linha de comunicação e cidadania, mídia e cidadania, perdão. E estudo podcasts no mestrado, eu estudo principalmente os podcasts jornalísticos. Enquanto eu estava na CBN aqui em Goiânia, eu me apaixonei por esse universo de podcast. E aí criei um podcast lá que se chama Segundou. Ele, inclusive, ganhou um prêmio regional de jornalismo, um dos episódios. E, enfim, tenho também uma produtora que se chama Reverbera, uma produtora de podcasts. E a gente segue aprendendo, né? Muito feliz que cada vez mais o podcast tem se popularizado no Brasil. Então, para antecipar um pouquinho o que eu vou falar, acredito que eu não vá tomar tanto tempo de vocês, mas primeiro vou começar falando sobre o conceito, o que é um podcast. Então, falando um pouco sobre o conceito, a palavra vem de iPod, da Apple, que na época em que surgiu era o único lugar onde as pessoas poderiam ouvir, né, o podcast em si, e que significa personal on demand. Então, é meio que pessoal sob demanda, né? É algo realmente que você escuta porque você quer. É uma coisa muito pessoal e geralmente você escuta sozinho ou sozinha. E cast, de broadcast, transmissão, então essa é a origem da palavra. E aí, que geralmente é a definição que eu uso, que eu acho que é uma definição que abarca bem o conceito, que é uma mídia sonora, cuja difusão se dá por meio da internet e que tem algumas características principais. E aí, entre elas, eu coloquei a divisão em episódios temáticos, vocês podem observar que sempre cada episódio tem um tema, a possibilidade de baixo custo da produção, isso é relativo, porque você pode desde gastar muito até gastar muito pouco, uma linguagem simples, uma liberdade maior de temas e formatos, muita coisa que não cabe no rádio, cabe no podcast, e um contato direto com seu receptor. Mas vamos lá. As 5 etapas para tirar um podcast do papel, como eu falei para vocês, é o que a gente faz mesmo na prática na empresa, então realmente funciona isso. A primeira etapa é a estruturação. É quando você vai definir o tema, o público-alvo, o formato, a linha editorial, a estrutura e a periodicidade. Então, essa primeira etapa, ela é fixa. Geralmente você vai fazer ela uma vez e fim. Você definiu, olha, meu podcast vai ser assim, acabou. Agora as outras, elas continuam acontecendo a cada episódio. Então, essa primeira etapa, eu considero talvez a etapa mais difícil, porque justamente é o momento em que você vai definir todas as coisas importantes, né? E a segunda etapa envolve roteiro e produção. Geralmente, para cada episódio, você vai fazer uma produção, vai fazer um roteiro. A terceira etapa envolve a gravação. E a quarta etapa, edição. E aí, por fim, a última etapa diz respeito à publicação e à distribuição. Agora a gente vai detalhar um pouco cada uma dessas etapas para vocês visualizarem melhor. Então, vamos lá. Sobre o editorial, quais valores norteiam o seu podcast? Todo jornal tem isso, né? Tem jornal... Aqui no Brasil, os jornais não se declaram muito politicamente, mas geralmente, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe qual jornal é de direita, de esquerda, republicano, democrata, e a linha editorial é mais ou menos isso, né? Então, primeiro, define, você vai se posicionar politicamente, por exemplo, ou você simplesmente não quer entrar nesse debate político, não quer tocar em temas sensíveis. Você vai estar falando com um público regional da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou um público universal, né, sei lá, do país inteiro, independente de onde a pessoa esteja. Qual vai ser o viés do conteúdo? Um viés mercadológico, um viés pessoal, isso tem a ver também com a sua intenção, né, o que você deseja com esse programa. Então, é importante que tenha uma linha editorial até para você nortear, muitas vezes, sei lá, os próprios convidados, os assuntos, enfim, tudo isso entra na linha editorial. A estrutura também é importante, como você vai construir o seu podcast. E aí entra uma questão importante, que é a duração. Muita gente pergunta qual a duração ideal. Gente, não existe duração ideal, na verdade, não existe a gente falar de ideal quando a gente fala de projetos diferentes, com intenções diferentes, para públicos diferentes. Então, a gente tem uma média no Brasil, isso foi uma pesquisa que saiu ano passado, Volt Data Lab, a média de duração no Brasil dos 100 mais ouvidos é de 66 minutos, nos Estados Unidos é de 52. Então, vocês vejam que é bem longo. Mas, assim, vamos supor que você quer fazer uma coisa curta para ser consumida diariamente, ou, enfim, para ser mais fluida mesmo, não faz sentido fazer uma coisa muito grande. Agora, se você quer se aprofundar no assunto, de fato, no mínimo aí uns 20, 30 minutos. Mas aí, claro, tudo isso vai depender da sua intenção.
Essa parte da estrutura também entra vinheta de abertura, se vai ter ou não vai ter vinheta. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre isso. Se vai ter quadro, você pode fazer, sei lá, 1 hora de fala e no final um quadro, inspiração do dia. Negócio bem bobo, assim, só para vocês entenderem. Se vai ter bloco, tem gente que divide por bloco, isso facilita, inclusive, na hora do consumo. Faz, sei lá, metade, lá 15 minutos sobre um assunto, agora a gente vai para o segundo bloco. Se a pessoa quiser pausar ali para voltar e ouvir depois, ela pode fazer isso. Então, é uma possibilidade também. Periodicidade, qual a frequência de publicação do seu podcast? Vai ser semanal, vai ser mensal, vai ser quinzenal, trimestral, sei lá. Então, a audiência, ela precisa saber o que esperar. É bom que você deixe muito claro no primeiro episódio o que você vai fazer. Ó, toda semana, toda terça, eu vou estar aqui, toda quarta à tarde, todo sábado de manhã. É importante deixar isso claro. Também acho que não existe ideal. Assim, tem que pensar em uma questão que é criar um vínculo com o seu ouvinte. Às vezes, se você coloca episódios novos em um intervalo muito grande, você acaba alongando mais essa questão do vínculo. Com o episódio semanal, é muito mais fácil de você ir se aproximando do seu ouvinte e criando esse vínculo mais rápido. Produção. Isso aí é básico, né, do jornalismo, enfim, de qualquer área. Não tem como você fazer alguma coisa sem produção. A produção é basicamente a pesquisa sobre o tema, a leitura sobre o tema, e a escolha estratégica dos convidados, se você for ter convidados, né? O roteiro, eu coloquei aí que é o coração, realmente a gente acha que é o coração, porque o roteiro é aquela parte que ninguém vê, assim, quando você escuta um bom podcast, você não pensa que tem roteiro, mas tem. Então, quando você percebe que não tem roteiro, é justamente quando o roteiro foi muito bem feito, né? O roteiro, ele é responsável por fazer tudo se encaixar muito bem. Agora, mudando um pouco, defini como vai ser meu podcast, fiz a parte de produção, fiz o roteiro, finalmente vamos para a gravação. E aí eu não queria focar tanto na gravação presencial, porque eu sei que o objetivo de vocês não é esse. Eu sei que vocês estão, não só vocês, mas todo mundo, né, está passando por esse momento agora de pandemia, e que a gravação nos estúdios praticamente acabou, assim, por um tempo, né, então a gente tem feito muita coisa pelo celular, pelo computador, então nessa parte técnica eu vou focar um pouquinho mais nisso, para ser mais útil mesmo para vocês. Então, equipamento. É possível fazer usando só um celular? Sim, completamente possível. Celular e fone de ouvido é muito importante, a gente vai ver. Gravador, aí tem vários gravadores, tem gravador que você usa sozinho, tem gravador que você conecta microfone. O gravador facilita um pouco, porque geralmente com o gravador você não precisa ficar usando o computador. Vamos supor, em um estúdio, dá para fazer uma gravação de estúdio só com o gravador e os microfones conectados. Eu não tenho gravador, eu uso uma mesa de áudio, uma placa de áudio, vocês vão ver uma interface, e o microfone e o computador. Então, vejam que é muito mais equipamentos. Mas, realmente, foi uma escolha, assim, foi indo meio naturalmente, e eu vou mostrar para vocês aqui, essa plaquinha aqui, por exemplo, que eu uso, é uma plaquinha que cabe 2 microfones, ela custa mais ou menos uns 500, 400 reais, é da Behringer, e ela cabe 2 microfones, um fone de ouvido, e você conecta ela no computador para poder fazer a gravação. Tem uma outra que está aqui embaixo que eu não vou pegar, que tem mais canais, mas enfim. Aí vocês me perguntam se é obrigatório ter essa placa de áudio. Não necessariamente. Esse microfone que eu estou usando aqui para falar com vocês é um microfone que se chama condensador. A diferença, existe o microfone condensador e o microfone dinâmico. Esse microfone dinâmico é um microfone de show. Sabe aqueles microfones que vocês veem em show? Então, qual que é a diferença desses dois? Esse aqui que eu estou usando, o condensador, ele capta mais os detalhes do som. Então, por exemplo, se tiver um ruído lá fora agora, com certeza ele vai captar. Se meu cachorro latir, vocês vão ouvir. Esse daqui, embora ele seja bom, ele capta menos os detalhes. Mas dá para fazer tranquilamente, inclusive tem rádio que usa esse microfone aqui para fazer as gravações. Mas eu não estava falando disso, estava falando sobre se precisa dessa placa de áudio. Esse microfone que eu estou usando aqui, ele é USB, então eu não precisei de nada, só conectei ele no computador, enfim.
Já esse daqui, ele é XLR, que é essa entradinha aqui. Quando é XLR, você precisa necessariamente dessa placa de áudio para conectar no computador. Qual que é a vantagem disso? Se eu estou usando essa placa de áudio com esse microfone XLR, que é essa entrada padrão, eu consigo gravar em faixas separadas. Então, se estou eu e outra pessoa, a outra pessoa tossiu, eu consigo cortar a tosse dela, enfim, cortar a fala dela, sem ter que mexer na minha. Mas isso eu estou falando mais de gravação presencial, que eu falei que não era muito foco, né? Mas isso é para vocês conhecerem mesmo as possibilidades, quem não entende muito dessa parte técnica. É uma parte que quem quer fazer isso, a gente é meio que obrigado a aprender, e aí nisso o YouTube acaba salvando a gente, o tutorial de YouTube salva a gente. Mas enfim, vamos lá. Eu separei alguns programas, gente, de gravação remota, porque como a gente está nessa fase, né, de gravação remota, esses programas são os mais usados. O primeiro é o Zencastr, ele permite gravar em faixas separadas, então ele é bom porque a pessoa simplesmente, você vai entrar lá, vai criar um link e você vai mandar para a pessoa como se fosse, por exemplo, uma sala do Meet, e a pessoa vai entrar lá e vocês vão ter essa conversa por áudio, depois vai gravar em faixas separadas. Tem uma questão de backup, então, geralmente ele faz o backup dos arquivos no computador de cada pessoa para evitar qualquer tipo de perda caso a internet caia. E uma coisa muito boa é que ele está com um plano ilimitado durante a pandemia de Covid. Então, geralmente é pago, mas durante a pandemia, como muitas pessoas estão optando por essa opção remota, eles estão com essa opção ilimitada, que você tem acesso a tudo de forma gratuita. Eu vou confessar a vocês que eu não testei ainda gravar nesses aplicativos, vou falar para vocês como eu gravo, mas são opções muito boas. O Discord é um aplicativo que as pessoas dizem que é muito bom porque ele é usado por gamers. Então não dá para ter aquele atraso na fala, como a gente tem geralmente, às vezes, sei lá, no Skype ou em outros aplicativos desse tipo. Então, quando você está jogando, né, o joguinho, a fala não pode atrasar muito, senão você vai perder. Então, o Discord ele é usado por gamers, mas hoje em dia ele já é também muito usado por podcasters por conta disso. Ele também grava em faixa separada. Vocês vejam que isso é uma vantagem muito boa. E, enfim, tem essas vantagens aí. O Zoom, a desvantagem do Zoom é que no plano gratuito só pode você e mais uma pessoa. Então, se for, 3 pessoas no podcast, já não vai dar muito certo. Mas, de qualquer forma, você consegue captar o áudio e isso aí já é bom, né? Então, essas são algumas opções de gravação remota. E o que a gente faz? Você pede, aí, claro que vai depender da sua intimidade com o seu convidado, às vezes se for uma gravação entre amigos, mas é muito mais fácil, mas você pede para a pessoa usar um outro aparelho, no caso, um celular, que ela não esteja usando para chamada, para gravar o áudio. Então, aqui, por exemplo, eu poderia estar gravando meu áudio aqui com o meu celular, e fazendo uma chamada com vocês. A gente está aqui conversando, gravando um podcast, só que cada um gravou seu áudio separado no celular. Isso é muito bom porque você não tem questão de internet. Hoje em dia, qualquer celular, a gravação é muito boa, é muito difícil achar um celular que a qualidade de áudio de gravação seja ruim. Então, se você colocou aqui em uma distância de 1 palmo, mais ou menos, da boca, a qualidade de áudio é boa. Então, essa é uma opção para te dar segurança mesmo. Então, a qualidade do áudio vai ficar boa, não vai ter questão de internet. Só que aí pega na hora da edição. Você tem que ter um tempinho disponível para edição, para você conseguir juntar as faixas e de modo que fiquem no mesmo tempo, né? Então, tem essa questão. Mas era a opção que eu usava e, em termos de qualidade de áudio, realmente é o que dá um melhor resultado. Em termos de segurança também, né? Porque não envolve internet. E aí, algumas dicas para gravação remota. Escolha sempre um local silencioso. Eu sei que nem todo mundo tem um local silencioso em casa, mas o máximo que você conseguir, né? O local mais silencioso, você vai para lá. Tem a questão da acústica, que é muito importante. Nos estúdios a gente tem o isolamento, em casa o que dá para improvisar é usar um cobertor. Essa cortina que eu tenho atrás de mim, ela ajuda um pouco na acústica. Então, tudo que tem tecido é bom para abafar o barulho. Então, é uma boa em termos de qualidade de som. Sempre fone de ouvido, gente, em chamada de computador, principalmente. Sempre usem fone de ouvido se for gravar.
Nunca só o microfone do computador, um fone, esse aqui que eu estou usando mesmo, um fone comum. Cada um, assim, esses fones de fábrica, eles já vêm com excelentes microfones, então o fone de ouvido é meio que indispensável mesmo. Uma forma... Bom, essa tela que eu estou mostrando para vocês aí é de um programa que se chama Audacity. É um dos programas mais simples de edição e é gratuito, faz várias coisas. E essa configuração eu coloquei para mostrar para vocês. Claro que talvez vocês não decorem isso agora, mas tem no YouTube, se vocês colocarem lá como captar áudio do computador usando Audacity, mesmo pessoas que usam programas super complexos, às vezes acabam apelando para o Audacity nesse termo aí. O que acontece? Para captar o som do próprio computador, uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, com essa doutora que eu falei para vocês, ela está transformando as lives dela, algumas em podcast. Então, eu tenho que pegar o áudio da própria live. E aí, o que eu faço? Eu coloco nessa configuração aqui do Audacity, isso mesmo, Audacity, que é o Windows WhatsApp, e aí você coloca aqui o alto-falante do próprio computador. E aí, quando eu apertar aqui para gravar, nesse vermelhinho, ele vai pegar o áudio do próprio computador. Então, é o que eu faço, por exemplo, para pegar o áudio dessas lives. Então, às vezes dá para vocês fazerem isso também. Não sei como é que funciona, mas às vezes vocês querem fazer lives ou pegar coisas que já estão prontas para transformar em podcast. É muito simples com essa alternativa aí do Audacity. Então, baixa o Audacity, coloca nessa configuração para pegar o áudio do próprio computador. Se vocês colocarem no YouTube, vai aparecer. Mas é uma manha, vamos dizer assim, que às vezes demora para aprender e que é super simples se você capta o áudio do próprio computador. Então, tem essas dicas aí para gravação remota. Outros programas de gravação. Uma coisa importante de vocês saberem, gente, é que às vezes, alguns programas, esses novos programas de streaming, por exemplo, muitos deles vêm com configuração de gravar, editar e já publicar. O Anchor, se não me engano, ele faz isso. O Spreaker também. Mas esses programas aí que eu coloquei são programas de gravação usando o computador mesmo. Então, o Reaper, que está aí, eu uso muito, ele também é gratuito, faz muita coisa. O Audacity, como eu falei para vocês, é gratuito, é simples. SoundForge, Vegas, Pro Tools, o programa da Adobe. E tudo isso também não existe um ideal, isso vai depender da sua afinidade com as coisas. Eu já vi vários debates, discussões sobre isso, e no final, sinceramente, não tem um melhor. Assim, o Pro Tools e o da Adobe são os mais utilizados por pessoas, inclusive da música e tudo mais, mas não existe um ideal. Às vezes você dá certo com um programa, não dá certo com outro, e, enfim, é sempre bom ir testando. Esses são programas de gravação e de edição, tá? Então, às vezes, mesmo que vocês não gravem no computador, gravem, por exemplo, com o celular, vocês podem usar esses programas aí para editar. Coloquei algumas funções mais utilizadas. Reverb, ela meio que encorpa um pouco o áudio, às vezes abre mais o áudio, é quase que um eco, assim, mas tem a ver com isso, abrir mais, para que ele tenha mais amplitude. O compressor, geralmente, ele vai transformar os volumes em volumes parecidos, se tá um negócio assim, outro assim, ele vai deixar tudo mais ou menos parecido. Aí tem que ter cuidado para não comprimir demais e mexer na qualidade do áudio, sempre tem que tomar esse tipo de cuidado. O equalizador, onde você pode mexer nos graves, nos agudos, nos médios, às vezes a pessoa gravou a voz, ela ficou muito grave, você vai lá, aumenta o agudo, diminui o grave, enfim. Dá para fazer isso também, todos esses programas que eu coloquei para vocês fazem isso. O volume, que é o básico, né? Às vezes um volume de um convidado está muito alto, de uma pessoa está muito alto, do outro está muito baixo, você mexe lá para nivelar eles. E o corte das partes indesejadas. Tem gente que corta tudo, assim, a pessoa tossiu, corta, a pessoa riu, corta. Eu sou muito mais de deixar as coisas mais naturais, eu acho que o podcast tem muito disso também, é uma característica. Então, o que eu aconselho é assim, às vezes tem alguma coisa que você vai cortar que pode mexer na fluidez da conversa, não corte. A não ser que seja algo que, sei lá, a pessoa pediu para cortar. E aí, nesse ponto, é até bom conversar com os convidados antes de gravar e falar, olha, se você falar alguma coisa que depois você se arrependa, não tem problema, você pode pedir para cortar, eu corto. Então, tem essa possibilidade também. Para que serve a edição? Qual a função básica dela? Primeiro, limpar o áudio. Então, às vezes tem ruído, como eu falei, às vezes a pessoa tosse ou
pigarro, essas coisas que são desagradáveis de ouvir, vocês vão tirar. Vocês vão, então, limpar o áudio para deixar ele mais agradável. Nivelar os volumes, para a pessoa não estar ouvindo e ter que ficar baixando e aumentando o volume, porque um convidado está falando alto, outro está falando baixo. Inserir trilhas e efeitos. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre trilhas, mas os efeitos também, é muito fácil achar tudo no YouTube. Então, sei lá, às vezes um efeito de uma máquina de escrever vai ficar bonito lá no seu momento, lá no podcast. Você coloca lá no YouTube, efeito máquina de escrever. Aí você pega aquele áudio do YouTube, como eu ensinei para vocês lá, ou de outro jeito, e, enfim, usa esse efeito. Então, a edição, ela cria o clima. Por isso que eu falei para vocês do podcast narrativo, que ele é, para mim, o mais difícil, porque ele é o modelo, né, o formato em que mais se tem esse clima. Então, no podcast narrativo, cada ruído é muito importante, né? Cada ruído acaba que não é um ruído. Então, às vezes, sei lá, o cachorro latindo faz parte do cenário, né? Tudo faz parte desse clima. Então, a edição, ela tem muito esse poder de criar o clima. Se você coloca, por exemplo, uma trilha de suspense e deixa ela tocando ali por alguns segundos, a pessoa sabe que vai vir alguma coisa, ela está esperando, ela cria uma expectativa, né, com alguma coisa de suspense. Se vai acontecer alguma coisa engraçada, você coloca uma trilha engraçada, enfim. É incrível o quanto muda quando você tira e coloca uma trilha, ou tira e coloca um efeito, assim. É completamente diferente. Por isso que na rádio eu sempre gostava de editar minhas próprias matérias. Tinha pessoas muito boas lá na edição, mas como eu gosto de mexer com essa parte de música também, e me agrada muito, eu hoje em dia, inclusive, crio minhas próprias trilhas, e aí eu edito minhas próprias matérias, enfim. Eu acho que é um cuidado que vocês devem ter também com as suas coisas, porque às vezes uma trilha mal colocada, ela cria um clima completamente diferente do que aquele que você realmente quer passar. Melhor formato de arquivo, o melhor formato, gente, em termos de qualidade, é o Wave, só que ele é mais pesado. Então, dependendo do tamanho do episódio, por exemplo, um episódio de 1 hora, para colocar no Anchor, que é gratuito, em um Wave, ele não vai caber. Então, você tem que transformar para MP3. MP3 depois do Wave é o melhor, assim, né? Mas é um arquivo mais leve com menos qualidade. Então, se puder, salve em Wave. E agora a gente vai falar sobre criar a própria trilha. Bom, gente, não dá para usar qualquer música em podcast. Não dá para querer pegar o seu artista favorito e colocar a música dele lá no fundo, porque para isso você tem que pagar ECAD, porque a música tem direitos autorais. Então, se realmente for necessário usar alguma música de algum artista, comercial e tudo mais, tem que procurar o ECAD para poder pagar um valor mensal, assim como, sei lá, festas, hotéis, tem que pagar. Eu não aconselharia fazer isso, então por isso que eu coloquei vários sites para vocês de trilhas musicais sem direitos autorais, geralmente são trilhas instrumentais. Então a gente tem a biblioteca de sons do YouTube, biblioteca do Facebook e todos esses outros sites aí, alguns dá para pesquisar por gênero e tudo mais. Então tem muitas opções de trilhas gratuitas, sem direitos autorais. Então, sempre que vocês forem usar alguma trilha, usem de algum desses sites. Ou então, tem a opção de criar a própria trilha, que é o que eu tenho feito ultimamente. E aí, para isso, claro, você pode ser música ou músico, né? Usar seu violão, seu instrumento, seu piano. É uma possibilidade, óbvio, que seria maravilhosa, mas nem sempre as pessoas têm isso ou têm disponibilidade para isso. Então, tem alguns programinhas que podem facilitar a nossa vida. Para quem tem iPhone, iPad, enfim, qualquer coisa da Apple, o GarageBand é uma mão na roda, porque ele tem, além de a possibilidade de você criar trilhas, então ele tem lá 1000 toques lá de violão, que você pode adequar, pode mudar a nota, pode mudar o tempo, o compasso, tudo. Ele também tem muito efeito especial, então ele tem muito, sei lá, som de animal, som de brinquedo, som de espaço, muita coisa tem no GarageBand de graça. E esse outro aplicativo, que é o Soundtrap, se eu não me engano, ele é do Spotify, e ele dá também para você criar trilhas, dá para criar músicas incríveis, mas, claro, também tem que ter um pouco de paciência, tem que ter tempo, tem que ter criatividade.
Então, tudo isso são possibilidades que eu estou apresentando para vocês, que cada um vai pegar o que quiser. Se você não tiver essa disponibilidade, esses sites são ideais, eu sempre fiz tudo com eles, e tem muita música boa, de verdade, assim, que dá para utilizar bem. Bom, etapa 4, publicação e distribuição. Eu também não sei se vocês têm noção de como isso acontece, mas resumindo, você vai colocar o arquivo de áudio em um lugar apenas. Não vai colocar, por exemplo, seu podcast vai estar lá no Spotify, na Apple, no Google, você não vai colocar em todos. Você vai colocar o arquivo mesmo, download, upload, você vai fazer em um lugar. E aí esse lugar se chama plataforma de hospedagem. Você vai escolher qual a sua preferida. Tem muitas opções, eu coloquei algumas aí. SoundCloud, Megaphone, Anchor, Libsyn, Podbean, Spreaker, enfim, tem várias aí, vocês podem escolher. E cada uma, fora o Anchor, que é gratuito, cada uma oferece diversos tipos de planos e diversos serviços por isso, né? Então, por exemplo, tem a questão do tamanho, número de downloads. A vantagem, assim, a maior vantagem que eu vejo das plataformas pagas é justamente o detalhamento do público que elas dão, das estatísticas, de quem está ouvindo e tudo mais. Fora isso, eu não vejo no que o Anchor é menos que elas. Inclusive, eu uso o Anchor e, para mim, me atende muito bem. Ele dá, como eu falei, aquelas estatísticas de público, só que geralmente do Spotify, porque é uma plataforma do Spotify, então ele tem o detalhamento de público do Spotify. Ele te possibilita, por exemplo, você agendar uma publicação. Então, se meu podcast entra no ar toda segunda, hoje é domingo, mas já está pronto, eu não quero, amanhã não vou ter tempo, eu posso agendar para ele entrar na segunda. E, enfim, ele te possibilita tudo. Eu não vejo realmente no que pode ser ruim. Eu vou compartilhar aqui outra tela com vocês que eu separei também no Anchor para mostrar como que funciona essa questão do feed RSS. Mas para explicar de uma forma bem simples, o feed é um URL, um endereço, um www, que você vai copiar e colar, você vai copiar ele do Anchor, no caso, ou de outra plataforma, e vai colar nas outras plataformas de distribuição, por exemplo, Spotify, Apple, Google. Esse processo eu vou ter que fazer uma vez só. Feito esse processo, o seu podcast vai estar cadastrado na plataforma e toda vez que tiver episódio novo, a plataforma vai saber automaticamente a partir do seu feed. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui do Anchor. Cadê? Esse feed aqui, ó, esse enderecinho, esse é o feed que eu falei para vocês. Então, na hora de cadastrar na plataforma, eu vou copiar. E aí você pode colocar no Google mesmo, como cadastrar podcast no Spotify. Aí ele vai aparecer, por exemplo, esse endereçozinho aqui, em que ele te dá um espaço onde você vai cadastrar o seu feed. Então não tem muito erro. Copiei esse daqui, tá muito devagar, vai atrapalhar. Mas eu copio o feed e vou sair colando onde eu quero que ele esteja. Aí eu não coloquei o endereço de cada lugar aqui, mas basicamente você coloca no Google que aparece. Como cadastrar no Google Podcast? Aí já vai abrir lá o lugarzinho e você vai copiar lá. Esse aqui é o link dos lugares onde ele está. Então, por exemplo, se eu quiser mandar para a pessoa ouvir no Overcast, aí eu vou copiar esse link e vou mandar para ela. Mas para cadastrar, eu vou cadastrar só esse feed aqui, tá bom? O Anchor, uma das outras vantagens dele é que ele manda automaticamente seu podcast, por exemplo, para o Spotify. Então, a partir do momento em que ele está lá no Anchor, sei lá, uns 2, 3 dias depois, no máximo, ele já vai estar no Spotify também. Então, você não precisa cadastrar lá, porque como a plataforma é do Spotify, não precisa. Mas aí você cadastra na Apple, cadastra no Google, que são os mais usados, né? Spotify, Apple e Google. E tem vários outros também que ele manda automático. Vários desses aqui eu não cadastrei, ele mandou automático. Não sei se vocês entenderam como é o processo, mas basicamente é isso. Pegou o enderecinho na plataforma de hospedagem que você escolher. Algumas plataformas pagas também, uma outra vantagem é isso, você não precisa fazer isso. Elas fazem isso por você, você está pagando por isso, então você colocou lá, o podcast está pagando por mês, e elas vão distribuindo para todos os agregadores possíveis. Muita gente também pergunta onde deve estar meu podcast, né? Qual agregador eu devo colocar? E uma coisa que eu sempre digo é assim, quanto mais lugares estiver, melhor das pessoas encontrarem.
Então, como não é uma coisa muito trabalhosa, assim, é uma coisa que rapidinho você faz, coloca em todos possíveis. Porque tem gente que gosta mais do Deezer, tem gente que gosta mais do Spotify, tem gente que gosta mais do Google, enfim, vai da pessoa. Mas como eu falei para vocês no início, e aí eu já entro um pouco no tema de vocês, que é a comunicação comunitária, o podcast não se resume a uma questão técnica, ele não se resume à plataforma de streaming, ele não se resume ao feed RSS. Então, essa observação que eu pus aí, ela é muito importante, porque o importante, gente, é fazer com que o podcast chegue às pessoas. Outro dia eu li um texto muito interessante em inglês, que eu, inclusive, perdi o link dele, mas que ele falava assim, venda o seu show, fale do seu programa, em vez de ficar falando assim, cadastre-se ou entre no Spotify e procure por não sei o que lá. Não, fala do seu programa, meu programa falou isso, isso e isso. Então, assim, venda mais o seu programa do que esse processo de a pessoa ter que ir na plataforma de streaming. Então, por exemplo, uma coisa que eu vou falar para vocês e que eu super defendo é que, dependendo do tamanho do seu episódio, você pode mandar ele por WhatsApp mesmo, para as pessoas. E isso não faz com que ele deixe de ser um podcast. O importante é ele ser ouvido. Às vezes, sei lá, a pessoa tem uma clínica e tem uma caixa de som rolando lá na recepção. Por que não colocar o podcast para rolar em vez de uma música? Então, assim, o que eu defendo é que as pessoas escutem o seu programa, independente de ele estar ou não em uma plataforma de streaming. Mas muita gente vai dizer que se não tiver na plataforma de streaming, não é podcast. Eu não concordo. Eu acho que é bom estar na plataforma, eu acho que é necessário, mas não é isso que define o que é podcast, não é isso que define se você vai ter sucesso ou não. Você pode, inclusive, criar um site, se quiser, pode mandar por e-mail, enfim, você pode dar o seu jeito para que seu programa seja ouvido. Acabei de ver que desconfigurou, mas eu sugeri aqui um exercício para vocês fazerem mesmo. Eu não sei quem tem hábito de ouvir podcast, mas são 2 exercícios bem básicos. O primeiro é para você ouvir alguns podcasts, né? E escolher um podcast para você colocar o que mais te chamou a atenção, pontos positivos e pontos negativos. Então, eu acho que o primeiro exercício para fazer um podcast é ouvir. Não tem como, assim. Tem que ouvir formatos diferentes, tem que ouvir aquilo que te agrada, às vezes uma coisa que dá para você pegar para o seu programa, outra coisa que você não gostou, que você não quer pegar. Então, esse exercício é algo bem simples mesmo. Como eu falo aí, por mais que você leia sobre, a escuta é muito importante. Então, essa recomendação é para que você faça uma escuta atenta, e veja o que você gosta, o que você não gosta, e pontue isso aí, isso pode te ajudar no seu programa. E o segundo exercício é, basicamente, você pegar aquelas etapas que eu falei, tema, público-alvo, formato, estrutura, e ir preenchendo, né? Eu preenchi isso daí com base no podcast que eu fiz. Então, por exemplo, o tema são as notícias de destaque ao longo da semana, público-alvo, ouvintes da rádio, enfim, vocês vão ver aí que é só preencher isso aí. Isso aí pode facilitar na mente de vocês, às vezes clarear mesmo todo esse processo que pode até parecer complicado, talvez tenha ficado meio longo aqui, mas na verdade é porque eu quis apresentar para vocês todas as possibilidades possíveis, mas dá para vocês fazerem, como eu disse, usando só um celular, usando o programa de edição no próprio celular, usando esses programas de distribuição do próprio celular, é totalmente possível, inclusive com a qualidade boa. O que eu quis mostrar foram algumas possibilidades, mas aí, claro, tudo vai depender de vocês, da disponibilidade, do que vocês querem fazer. Basicamente é isso, muito obrigada, e agora, se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Coloquei também as redes sociais, porque às vezes vocês estão lá no meio do processo, surge alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, podem falar comigo, que eu estou à disposição, tá bom?